E aí, galera do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui do Círculo de Estudos acerca do Espiritismo e da Arte. Esse estudo do livro... Bruna! Esse estudo do livro que a gente faz agora toda segunda-feira e que antes esse estudo estava prestigiando, nós estávamos lendo sobre o livro Espiritismo na Arte do Leon Denis. Inclusive, se você quiser ver os estudos antigos, tem aqui em alguma playlist que você pode encontrar aqui no YouTube da SEC. E já puxando o YouTube da SEC o assunto, pode se inscrever, pode comentar, né? Não, Bruno? Pode curtir, pode compartilhar. Fique à vontade, mandar para aquele grupo da família, para aquele grupo da família espírita, mandar para aquele grupo da arte. Fique à vontade, galera. Fique à vontade, tá bom? E, se você quiser participar do nosso estudo, se não estiver aqui na descrição, o link que vai te levar para o nosso grupo do WhatsApp e, assim, toda segunda-feira, às 9 horas, vim aqui para o nosso grupo, né, que o link vai estar lá no grupo do WhatsApp. Você pode acessar esse link através dos vídeos antigos, principalmente do Espiritismo na Arte, que com certeza tem lá o link, que não mudou, o grupo é o mesmo do WhatsApp, estamos aí de pé, já faz quase 1 ano e meio ou 2 anos, acho que 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, né? Vamos para 1 ano e meio agora de estudos, e está sendo muito bom. É isso, a gente parou no capítulo que a gente vai agora ter um diálogo. Isso mesmo, um diálogo com esse cabra aí, ó, Alfred Musset. Tá bom? Vamos lá. Inclusive, seja muito bem-vindo, Ricardo. Ricardo Dias, grande amigo. Inclusive, Ricardo, eu acho, não sei se você sabe se é... mas aí não, estava aberto o seu microfone, mas você mutou. Tome cuidado aí, tá bom? Não, tranquilo, é só para te fazer a segurança. Certinho, tranquilo. Vamos lá. Na sessão da sociedade do dia 23 de novembro, um espírito comunicou-se espontaneamente escrevendo o seguinte: como desejo, antes de tudo, vos ser agradável, pergunto de que tema quereis que eu trate? Se tiverdes um assunto, perguntai. Enfim, senhores, sou sempre o vosso dedicado Alfred de Musset. Sendo vossa visita imprevista, não temos um assunto preparado. Pedimos, pois, que vos digneis de tratar a uma vossa escolha. Seja qual for, ficaremos muito reconhecidos. Tendes razão, sim, porque meu espírito em particular, e nós em particular, e nós todos em geral, conhecemos melhor as vossas necessidades, e melhor podeis escolher as comunicações do que fareis vós mesmos. De que vou tratar? Sinto-me assaz embaraçado em meio a tantos assuntos interessantes. Comecemos por falar daqueles que desejam ardentemente ser espíritas, mas que parecem recuar diante do que julgam uma apostasia. Falemos, pois, para que os recuariam ante a ideia de se acharem em contradição com o catolicismo. Ouvi bem, digo catolicismo e não cristianismo. Isso é muito interessante.
Jordan, você poderia, por favor, amigo, ou então o Ricardo, se souber, dizer o que é apostasia? Inclusive o nosso gatão também, se souber. Ai. É uma renúncia de uma religião ou crença, um abandono da fé. O apóstata é aquele que abandona a crença dele, né? Legal. Legal de dizer contradição Renegar com... algo, né? Uhum. Segundo o dicionário, renegar é geralmente empregado como renegar uma religião. Confirmado. Ele fala ali se achar em contradição com o catolicismo, né? Isso que é o mais interessante, porque o cristianismo realmente é uma questão que o espiritismo né? O espiritismo é uma religião cristã, né? Ela não é uma religião catolicista, né? Mas ela é uma religião cristã, isso é o mais interessante. Temeis renegar a fé de vossos pais? Erro. Vossos pais, os primeiros, os que fundaram essa religião sublime em sua origem, eram mais espíritas do que vós. Pregam a mesma doutrina que hoje vos ensinam. E quem diz espiritismo como vossa religião, diz caridade, bondade, esquecimento e perdão das injúrias. Como o catolicismo, ele vos ensina a abnegação de si mesmo. Podeis, pois, consciências timoratas, reuni-los e vir sem escrúpulo, sentar-vos a esta mesa e conversar com os seres de quem sentes saudades. Como vossos pais, sede caridosos, bons, compassivos, e no fim da estrada tereis todos o mesmo lugar no fim do caminho. A balança que passará vossas ações terá os mesmos pesos e obra o mesmo valor. Vinde sem temor, eu vos peço. Vinde, mulheres graciosas, esposa de coração, com o coração cheio de ilusões. Vinde aqui e estas serão substituídas por realidades mais belas e mais radiosas. Vinde, esposa de coração duro, que sofreis a vossa aridez. Aqui está a água que amolece a rocha e estanca a sede. Vinde, mulheres, amantes, que em toda a vossa vida aspirais à felicidade, que medes a profundidade do vosso coração e desesperais de preenchê-la. Vinde, mulher de inteligência ávida, vinde aqui, a ciência corre clara e pura. Vinde beber nessa fonte que rejuvenesce. E vós, velhos que vos curvais, vinde a rireis na face de toda essa juventude que vos desdenha, porque para vós se abrem as portas do santuário. Para vós, o nascimento vai recomeçar e trazer a felicidade de vossos primeiros anos. Vinde e nós vos faremos ver os irmãos que vos estendem os braços e vos esperam. Vinde, pois todos, porque todos há consolações. Vede que me presto de boa vontade. Disponde de mim e me darás prazer. Aproveitando a boa vontade do espírito Alfred de Musset, foram-lhe dirigidas as seguintes perguntas. Qual será a influência da poesia no espiritismo? Resposta.
A poesia é o bálsamo que se aplica sobre as chagas. A poesia foi dada aos homens como o maná celeste. E todos os poetas são médiuns que Deus enviou à terra para regenerar um pouco o seu povo e não deixar que se embruteçam completamente. Pois o que haverá de mais belo que mais fale a alma que a poesia? A pintura, a escultura, a arquitetura, a poesia foram sucessivamente influenciadas pelas ideias pagãs e cristãs. Podeis dizer se depois das artes pagã e cristã haverá um dia a arte espírita? Fazeis uma pergunta que se responde por si mesmo. O verme é verme, torna-se bicho da seda, depois borboleta. Que há de mais etéreo, de mais gracioso que uma borboleta? Pois bem, a arte pagã é o verme, a arte cristã, o casulo, a arte espírita será a borboleta. A respeito, vídeo o artigo anterior sobre a arte pagã, a arte cristã e a arte espírita. Pouca responsabilidade, já leu, tá? né? Parece, né? Elas estão naquele mesmo. Ele tá falando aqui, ó, do vídeo último artigo anterior. É aquele lá que ele trouxe quando ele fala da arte pagã, da arte cristã e da arte espírita. Quando ele fala que ele não quer colocar elas uma acima da outra, mas ele fala da finalidade delas, que a arte espírita tem a finalidade de trazer a calma nos corações, que a arte cristã ela era muito para impressionar, então tinha muito aqueles cânticos que me fugiu agora a palavra que ele usava, mas era muito do impressionar e do temer. Então os cânticos eles todos despertavam essas ideias. E aí a arte espírita como uma arte que veio num momento em que as pessoas estão precisando sentir o amor e sentir muito mais da leveza e da tranquilidade. Então, ele fala, acho que é mais ou menos isso que ele fala sobre, quando ele fala aqui a respeito do vídeo artigo anterior. Essas duas perguntas, inclusive, eu acho que foram as que estavam junto com essa explicação aqui. Não sei se tinha mais alguma, alguém lembra se tinha mais alguma? Acho que não, acho que era só essas duas mesmo, viu, Gatão? Tem razão. Lá no início do livro ele traz isso, Sim. mas acho que aqui ele aprofunda no contexto da conversa, né? Exatamente. Legal, legal. É bem que eu amei a resposta, né, cara? Sim. Não, Eu muito confesso legal. Eu que eu ia falar amei. até, ajuda, para você falar aí sobre, inclusive, a poesia e tal. Eu amei essa parte da poesia, cara, porque assim, no meu limitado ver, se você for parar para pensar, ele coloca a poesia como isso que ajuda a não embrutecer. Ele fala da regeneração como um caminho do desembrutecimento do sentimento, né? E ele não fala nesse momento apenas a poesia espírita, mas ele fala a poesia dentro do espiritismo. O Kardec pergunta, né? Poesia dentro do espiritismo, aí ele responde a poesia dentro da evolução como espíritos imortais. Eu achei isso muito bonito, porque, assim, querendo ou não, é aquilo que eu falei outras vezes, né? A poesia, ela é um olhar que transforma a própria vida, porque ela é um olhar mais sensível sobre a própria realidade, sobre as próprias coisas. Ela é um olhar transformador, porque ela tira do ordinário o maravilhoso. A arte como um todo, né? Mas eu acho que a poesia ela tem esse negócio mais forte, porque se você parar para pensar, um exemplo, a árvore. Se você pega o exemplo da árvore, para a maioria das pessoas, a árvore é só árvore. Ela pode ser bonita, ela pode ser feia, ela pode ser refrescante, ela pode ser isso e aquilo. Ok. Todo mundo que é ser humano e tem uma razão equilibrada, pelo menos, sabe disso. Só que
o poeta, a pessoa que tem a poesia dentro de si, ela vai tirar dali alguma coisa além da árvore, do comum, o extraordinário. Ela pode relacionar a árvore com a vida, a raiz de quem somos, os momentos que ela viveu, saber traduzir em palavras aquilo que a gente não tem, às vezes não conseguiria traduzir, ou saber utilizar dessa arte poética uma forma de, além de traduzir o que a gente não saberia traduzir sem ela, conseguir tocar o sentimento mesmo que a razão não entenda, né? Eu falo porque eu já li um poema curtinho, que eu não me lembro o nome agora, do Paulo Leminski, e aí eu li, eu senti, só não entendi. Eu não entendi com a razão, eu não consegui tentar, assim, racionalizar em cima daquilo, mas eu entendi a mensagem com o coração, que ele queria passar ali. É um exemplo. E aí eu acho que é muito por aí, sabe? Eu acho muito bonito que eu fico até sem palavras para traduzir isso. Não é só porque eu sou poeta, não, mas é porque a poesia ela é uma arte muito, muito, muito linda e ela é tão rica que ela vai além do poema. Ela está na música, ela está no teatro, ela está na dança, ela está em tudo. A poesia em si é um gênero artístico que casa com tudo. O poema é a poesia em forma de versos, escrita e tudo mais. Então, eu acho isso muito bonito, né? Essa ideia de bálsamo que aplica sobre a chaga, porque ela é aquilo que ajuda a, a regenerar por meio da sensibilidade, da sensibilização, por meio da reflexão, do sentimento que nos torna humanos, né? Porque a gente tem um hábito muito de se embrutecer diante da vida e olhar as coisas de uma forma fria, e a poesia era a contrária, ela não olha as coisas de uma forma fria. Eu achei lindo também que ele disse que é os médiuns de Deus, ou seja, ser médium de Deus. Imagina a parada, né? Você ser instrumento para que a inteligência divina se manifeste e passe a mensagem que precisa passar muitas vezes. Então, eu achei isso muito, muito bonito. Muito bonito mesmo. A poesia salva a gente do embrutecimento, do endurecimento, da frieza que muitas vezes a razão nos coloca. Embora a razão faça parte da criação poética, mas ela toca o coração como a arte toca, né? Mas ela acho que tem um jeito de tocar diferente, cada arte tem o seu jeito peculiar, e ela tem um jeito de tocar diferente o coração, como nada tocaria por causa disso. Ela tira do comum o extraordinário. Ela olha para uma flor, para uma árvore e tira dali algo inimaginável, uma reflexão sobre a vida. Enfim, só vocês lembrarem também, para finalizar, do Carlos Drummond, né? Que ele falou da pedra no meio do caminho. Ele tirou da pedra e pegou a pedra para usar como todo e qualquer obstáculo. Ou aquele poema Eu, Etiqueta, que é um poema maravilhoso, um dos meus preferidos, que ele usa a roupa, a marca que tem tudo na roupa, no sapato, no cigarro e tudo mais, para fazer, de certa maneira, uma crítica ao consumismo. E eu acho genial, de verdade. Muito legal, cara. E aí, a poesia em forma de tudo, né, cara? A gente fala que a arte muitas vezes a nossa escapatória desse mundo concreto, né? Desse mundo real, né? E aí, se a gente ficar muito nesse mundo e tal, a gente fica bitolado, né, cara? Se a gente não espairecer, se a gente não ver a poesia, né? A poesia mesmo como essa forma de falar, né? Ver a vida de uma forma poética, né? Ver a vida de uma forma diferente, né? A gente fica literalmente maluco, cara, com esse mundo que nos consome, né? Com o trabalho, com as responsabilidades, com tudo que esse mundo tem a oferecer. Acho que se a gente às vezes não se poetizar, né? A gente acaba pirando o cabeção mesmo, cara, literalmente. Enfim, muito legal mesmo. Muito legal.
Vamos lá, então, vou continuar aqui. 3. Qual a influência da mulher no século XIX? Essa pergunta foi feita por um jovem estranho à sociedade. A, é o progresso. E é um jovem quem faz a pergunta. Magnífico. Eu mesmo seria muito amador para não deixar de responder. E estou certo que todos... Ai, Jesus. Calma aí, gente. Tá, pronto. Não. É porque eu estou pelo celular e, às vezes, deixar de responder. E estou certo de que todos desejam também. A influência da mulher no século XIX. Acrediteis que ela tem esperado esta época para que continueis a dominá-la, pobres e fracos homens que sois? Se tentastes avitá-la, vou porque a temeis. Se tentastes abafar a sua inteligência, foi porque receastes a sua influência. Somente em seu coração não pudestes opor barreiras. E como o coração é o presente que Deus lhe deu em particular, continuou o Senhor e soberano. Mas eis que a mulher também se faz borboleta. Ela quer sair de seu casulo, quer reconquistar seus direitos divinos, como aquela lança-se na atmosfera e der-se-ia que respeita o ar em seu justo valor. Não julgueis que eu queira transformar em eruditas, letradas, poetisas. Não, mas querem aqui, no mundo em que habito, que aquelas que se deve elevar à humanidade seja digna de seu papel, que aquela que deve formar os homens comece a se conhecer a si mesma e para lhes infiltrar desde tenra idade o amor do belo, do grande, do justo. É necessário que ela possua esse amor num grau superior. É preciso que o compreenda. Se o agente educador por excelência for reduzido ao estado de nulidade, a sociedade vacilará. É o que deveis compreender no século XIX. Rapaz, é um assunto polêmico, né? Assim, eu não sei. A gente sempre tem que temerar assim, mas esse é um... Não sei opinar. Na minha fala, assim, não foi uma fala que eu posso dizer falhou, mas também foi muito genérico, né? Apesar que naquela época falasse, né, para a mulher, um pouquinho mais para cima ele falou para quer reconquistar seus divinos direitos, né? Seus direitos divinos, né? Realmente para o século que vivia, realmente é uma questão assim, realmente progressista naquela época, né? Mas não sei se a fala dele foi, assim, achei muito normal, né? Muito genérica mesmo, tal. Eu achei que ele mandou muito bem, ao mesmo tempo que ele deu uma escorregada, uma coisinha ou outra, sabe? Ele demonstrou muita boa vontade de quem está aprendendo e está ensinando para a gente. E se você parar para pensar, ele falar de que o homem não tem direito de dominar a mulher, de submeter a mulher no século XVIII, início do século XIX, na verdade, isso aí, né? Era uma revolução falar um negócio desse, né? Porque a sociedade muito influenciada
pela ideia de que a mulher submissa ao homem, entendia que todas as vidas, em toda fase da vida, em todo o campo, ela tinha que simplesmente ser submissa ao homem. E aí ele já começa a falar que essa crença é errada, porque ela, como um homem, tem o direito divino de se desenvolver-se como espírito, de desenvolver-se como espírito imortal, de ter o seu valor respeitado. E ele ainda dá uma alfinetada maravilhosa, dizendo que geralmente o homem quer impor a força porque se sente fraco diante dela, não consegue suprir a qualidade e a capacidade dela. Tenta abafar a inteligência porque tem medo da influência que ela pode ter, e tem, inclusive, na sociedade com a sua inteligência, desenvolvendo as suas pesquisas. E eu achei isso muito, muito feliz da comentário dele, eu achei isso muito enriquecedor. E aí, só que eu fiquei um pouco na dúvida, não sei De se fato, foi isso só aí eu que foi bem legal mesmo. interpretei. Essa aí, de fato, foi bem legal mesmo, também achei, realmente. Eu achei isso maravilhoso, sabe? Completamente progressista e bem vanguardista, né? Porque hoje em dia a gente já entende isso com mais naturalidade. E aí eu só achei um pouquinho complicado, não foi ele falar que a pessoa que ajuda a educar e formar os homens, porque querendo ou não, a relação que a gente tem com a mãe é uma relação de raiz, né? Ela forma o caráter da pessoa por influencia a nossa vida para sempre, praticamente, né? A gente aprende a lidar com isso, se não for uma pessoa muito boa, se for uma mãe tóxica e tudo mais. Enfim, terapia está aí para isso. Mas eu achei um pouco. Eu não sei, eu posso ter entendido errado quando ele fala: não julgueis que eu queira transformar eruditas, letradas e poetisas. Eu achei que ele ia falar a partir daquele momento, elas já são e já podem ser isso. Mas eu achei que ele meio que estava dando uma freada, falando assim: não, a gente não quer que ela seja erudita, não sei o quê. E eu não vejo problema em ser erudita, letrada, poetisa e tudo mais, sabe? Eu não sei se foi o intuito dele esse. Eu interpretei como se fosse uma alimentação para ele, que ela fosse isso. Porque logo Eu depois acho que ele ele fala. quis dizer, eu Pode acho que ele quis falar, eu realmente não dizer, entendi. Jonathan, não, acho que ele quis dizer, pelo menos eu entendi, tentando seguir o raciocínio assim, ele não quis dizer assim, e tal, a mulher é isso, tal, etc., falando sobre isso, tudo que você falou aí, né? Que o homem tem um poder, a mulher é a borboleta que quer sair do casulo, e ele tinha acabado de falar sobre a borboleta mesmo, né? Da arte pagã e tal, etc., né? Que é a arte espírita. Então, dando essa referência também. Aí acho que ele falou assim, não quero dizer também, talvez seja isso, né? Não quero dizer também que a mulher é um ser perfeito, sacou? Tipo assim, porque não tem ninguém perfeito no estado onde a gente está agora, né? Mas acontece isso, ela é isso tudo mesmo, ela tem que ter seus direitos e tal, etc. O homem tem medo de perder o poder para a mulher por conta de toda essa questão que ela é e tal, etc. Mas ela não é perfeita, né? Como ninguém na Terra é. Eu entendi, talvez seja isso, né? Não sei, pensando pelos meus um pouquinho. Pode ser. Eu queria muito que tivesse alguma mulher aqui para também dar essa visão delas, porque faltou todo mundo hoje. Cara, isso que eu ia falar com você, cara. Que a gente não tem lugar de fala, sacou? A Ai, gente mano. interpreta o texto. Mas eu achei incrível, porque que eu acho que, de certa maneira, ele até subverteu a lógica que a gente tem hipócrita aqui, quando ele fala, olha, a gente quer que aquela que ajuda a formar os seres humanos, coisa que ele fala homens ali, o que eu interpreto como seres humanos, comece e tem esse direito de conhecer a si mesma, de estudar, de entender esse conhecimento da doutrina espírita, por exemplo, que traz sobre o amor, sobre a caridade, sobre a fé raciocinada, sobre um olhar crítico, sobre a realidade e tudo mais. Tanto que ele fala, né? Para infiltrar da eternidade o amor do belo, do grande e do justo, é necessário que ela possua esse amor no grau superior. Preciso que eu compreenda. E essa compreensão só vem por meio da reforma íntima, do estudo, que é adquirido por meio do estudo e do autoconhecimento. Eu achei que ele um pouco limitou ainda o papel da mulher com o papel de mãe, um pouquinho, isso aí foi uma visão que eu tive, mas é assim, né? Crítica de um texto é basicamente você entender quais são as limitações
no contexto histórico daquela mensagem do autor, tá, gente? Então, é bom a gente ter em mente que crítica significa isso. Significa sair só falando mal, não gostei. Não, eu achei muito bom. Só achei que ele limitou um pouquinho ainda como um papel apenas e tão somente de mãe. Mas eu acho que dentro da lógica que ele abordou, ele foi coerente no sentido de dizer que no papel em que a gente ainda colocava, e até hoje coloca um pouco, né, como se fosse só ser mãe, para ela ensinar o filho, ela precisa ter tido acesso ao conhecimento, a o autoconhecimento de si mesmo, para que ela pudesse, de fato, ensinar por ter compreendido o que é justo, por ter compreendido o que é esse amor que a doutrina vem trazer, né? Por ter compreendido essas mensagens dos espíritos. Não adianta só o homem falar e contar um pouco para ela. Ela tem que ver por si mesma, ela tem que estudar por si mesma, ela tem que pensar por si mesma, ela tem que viver por si mesma. Enfim, eu interpretei muito nesse sentido. Então, eu acho que, no geral, o texto ele foi muito vanguardista para a época, né? Em que é bom lembrar que no século XIX, início do século XIX, a mulher não tinha ainda nem direito de votar, gente. Nem de nada, sabe? Tudo era dependente do homem. A gente também não pode negar os papéis aqui eu coloco de gênero, porque na época era tudo a mesma coisa, né? Mas os papéis dos sexos que existiam. É inegável, a gente não pode ler um texto aqui e falar assim, esse texto aqui é isso, isso, isso e aquilo, porque o papel da mulher e o papel do homem na época era esse. A gente não pode olhar com a nossa mentalidade de hoje e negar isso. Seria jogar fora tudo que a gente Anacronismo, pode o nome. aprender. É anacronismo. A gente ia jogar fora tudo que a gente pode aprender. O texto ele é muito preciso num aspecto de. Como é que eu posso dizer? De trazer a luz para clarear e não cegar. Porque eu já li algum texto que falava sobre algumas ideias de Jesus e que Jesus não podia chegar e dizer assim, então, vai ser assim, ó, a ordem dos espíritos aqui é essa, todo mundo tem um campo na vida espiritual, eu sou governador espiritual da Terra. Ele não podia falar esse tipo de coisa, sabe? O povo era pastor, eles iam ficar, que você está falando, meu filho? Vocês vão descobrir a física quântica, tá ligado? Essas É, coisas. não teria como. Então, Eu vou. e Vocês não entendem nada de física e química e ciência, mas eu vou fazer um ato de física quântica aqui e de ciência, transformando água em vinho, tá bom? Mas fiquem tranquilos, depois, daqui a uns 3.000 anos, vocês vão entender sobre isso. pois é. E assim, e é claro que a gente também tem que considerar. Não sei, porque assim, Alfred Musset, ele era um espírito que vivia na Terra. Ele era um espírito que vivia na Terra, que nessa comunicação não dá para saber se ele estava falando desse jeito porque eram coisas da época, ou se ele realmente pensava isso porque ele também era o espírito da época. A gente não morre vida intelectual, a gente não morre e ilumina. Quem me dera. Imagina, ia ser bom, né? A gente morre e ilumina, fica bom. Mas não tem como. Então, acho que muito do que esse texto traz é o que na verdade, o que a humanidade deveria seguir para que as coisas fluíssem de uma forma boa, sabe? Não tem como esperar de um texto do século XIX dizer que desatrelar, por exemplo, o papel da mulher como mãe, porque na época era o papel principal e até textos mais recentes, textos do século XX, trazem a sublimidade do papel de mãe e que só pessoas que nasceram com essa possibilidade de dar à luz, que a gente chama de mulheres, então aqui eu não sou conhecedor o suficiente do tema para saber os termos corretos, então vou chamar aqui nesse momento de mulheres, acho, acho que é mulheres cis, né? Eu não sei se tem como
É cis que nasceu e se É, identifica com o próprio. Porque tem eu não homem sei, trans eu que não sei também se... pode. o homem trans também pode. Então, mulheres cis e homens trans que podem dar à luz, e que na época esse conceito não existia, vale lembrar, né? Então, mulheres cis e homens trans têm um potencial muito grande, de bem muito grande, porque a maternidade, como já foi dito em diversos textos, inclusive Emmanuel fala muito belamente sobre, é um dos trabalhos mais divinos que tem para fazer. Só que não necessariamente todo mundo tem que ser mãe. Eu não posso ser mãe. Eu não sou capaz de dar a luz a ninguém. Então isso não, então isso quer dizer que não é todo mundo que tem que ser mãe. Mas o atrelamento ele é natural da época, dos espíritos da época, ele é natural ao respeito que a gente tem que ter com os menos entendidos, porque cobrar de pessoas numa época alguma coisa, porque daqui a 20 anos, a gente vai olhar para trás para as discussões que a gente estava tendo e falar assim, nossa, quanta besteira que a gente falava, né? Por que a gente falava isso? Porque é natural o processo de evolução. Eu gostei bastante dessa resposta, eu achei ela, na verdade, ela me surpreendeu. Eu acreditava que ela ia ser algo bastante generalista e tal, mas ele dá uma, uma maneira de como as coisas deveriam ter acontecido para chegar em algum ponto, num ponto de esclarecimento da humanidade, de que a gente trataria todo mundo como igual, que a gente ainda não chegou. Então, isso aqui, se esse último parágrafo aqui, essa última parte, né, porque é um parágrafo só bem grande, se essa última parte aqui fosse seguida à risca por a gente, naquela época, hoje a gente provavelmente estaria muito melhor do que a gente está. Acho que muito do... Nossa, calma aí. Muito do que a gente tem hoje vem das falhas que a gente teve em tentar aplicar todos os conceitos que ele trouxe pra gente. Então imagina se ele falasse mais, a gente ia ficar perdido. Verdade. Eu achei até incrível aquela frase final, eu concordo com tudo, tá, gente? Aquela frase final, é o que deveis compreender no século XIX. Então, ele meio que deixou uma deixa aí, né, de, olha, até aqui já está muito bom vocês entenderem no século Exatamente. XIX. E lembrando, né, século XIX é quando a mulher não tinha direito nem de votar, de ter renda própria, nada disso que hoje em dia tem, ela tinha na época. E ele fala, é o que vocês têm que entender no século XIX. Talvez se esse mesmo espírito voltasse no século XXI, já com alguns avanços que nós tivemos, ele vai falar, ele pode ter modificado umas ideias, ele pode trazer outras perspectivas que ele aprendeu do outro lado, né? Porque os espíritos esclarecem para a gente que o espírito nunca para de evoluir e geralmente, uma distância de uma vida para outra, ele evoluiu muito antes de reencarnar. Então, caso ele não estivesse reencarnado agora, ele poderia voltar para a gente e falar, olha, realmente, agora o papel da mulher no século XXI é esse, com base no que já foi conquistado. Então, eu acho isso muito bacana. Eu achei muito enigmática, assim, e bem certeira a frase, né? O que deveis compreender no século XIX. Muito bom. Parando para pensar agora, é exatamente isso aí, cara. Acho que ele nos deu a deixa aí e acho que realmente, como vocês todos falaram, eu concordo. No começo, assim, por eu não ter por não ter entendido direito, ter entendido, mas não ter entendido, né? Eu achei meio generalista mesmo, mas acho que até por essa última parte me causou essa sensação, né? O final sempre causa um espanto na gente, assim, né? Não deixa, na verdade, a impressão final sempre deixa por conta das últimas coisas que você lê, né? Mas achei esse final realmente, agora concluindo acerca, né? Acho que realmente bem vanguardista, bem progressista. E lembrar também, né, que a comunicação ela é feita por pessoas encarnadas, né? E como a gente sabe na mediunidade, a mediunidade, né, psicografada ou psicofonia, ela é
médio-anímica, né? Toda mediunidade ela é médio-anímica, né? Então, tem parte do que o espírito sabe ali, né? E para um espírito do século XIX, né? Falar um negócio desse aí, cara, tem que ser realmente muito progressista ou parte, né, dele ser, né? Na verdade, o médium também, né? Não deixa de colocar a parte do que ele é aqui, que é essa questão ainda ter esse tipo de pensamento que a gente viu agora ali no finalzinho das frases. Mas realmente achei parando para pensar agora, bem progressista mesmo. E a outra coisa que eu queria falar é que não sei se tem uma fala de Kardec ou de outras pessoas aí mais para frente acerca desse assunto, mas se tivesse, acho que a gente conseguia traçar um paralelo de como se pensa o espírito e de como se pensava o homem naquela época, né? Porque a gente viu isso muito bem quando o Esteta falava uma coisa e Leon Denis falava, né? Era engraçado. Leon Denis, ele era um estudioso da época e ele tinha para ele que aquela ideia de uma arte muito de cima para baixo, né? Elitizada e tal, etc. Esqueci como é que se dá o nome disso, cara. E aí o espírito de o Esteta fala assim, a arte, você deve consumir arte, não importa de onde seja ou como seja, consuma arte, né? E aí quando a gente vai ler, tipo, Leon Denis, não é criticando Leon Denis, né? É exatamente por conta da época dele mesmo, ele era daquela época, né? Ele fala muito essa questão, né? Ah, não, a arte melhor é essa arte vinda das orquestras, não sei o quê e tal, etc, né? Então, realmente, se tivesse uma fala aí de alguém encarnado, a gente poderia fazer o comparativo com essas duas falas que geralmente são gritantes, né? Assim, para perceber quando é o espírito falando e quando é um homem falando. É muito, muito bacana, né? Kardec mesmo, cara, ele era muito à frente do tempo nesse quesito. Ele tinha limitações do tempo dele e ele tinha também era um vanguardista no tempo dele. Ele escreveu um artigo para a Revista Espírita chamado As Mulheres Têm Alma. Aí a gente, vendo pelo nome, pensa, que doideira é essa, né? Aí no texto ele defende também a igualdade entre a mulher e o homem como algo muito cabível com o espiritismo e muito necessário. Então, acho muito interessante, né, essa construção toda do... A Revista Espírita é um espaço muito bacana, né, cara? De pensamento, né? Eu confesso que eu sinto falta um pouco dessa... Não em si da revista, mas um pouco da maior divulgação, o que a gente tenha maior conhecimento de pessoas pensando as coisas com base da doutrina espírita, saca? Seja por revista, eu sei que as revistas usam um pouco isso ainda hoje, mas eu duvido que tenha o alcance que tinha uma revista espírita na época de Kardec, que ia para outros países e tudo mais. Enfim, eles têm oportunidade. Eu sempre falo isso, cara, a gente tem a oportunidade de criar dentro do movimento pensadores da doutrina. Cara, eu acho que a revista em si, eu não sei, eu não tenho, inclusive, eu não vou falar sobre muitas coisas acerca disso, porque é exatamente isso que você falou. Eu não tenho conhecimento de causa para dizer, a revista hoje é um trabalho que trabalhava antes. Eu não leio a revista, tá ligado? Eu nem sei se a revista espírita, eu lembro que tinha a revista espírita brasileira, eu acho, né? Ou era só a revista espírita, eu não lembro Cada agora. federativa tem a sua revista. E Eu sim, sei, sim, eu tô sim. ligado, mas Mas, e aí eu não sei dizer, entendeu, Jordão? Eu não sei dizer se a revista brasileira, que inclusive, aí eu posso dizer, né, que as revistas, por exemplo, científicas, elas são de extrema importância ainda hoje no cenário mundial, né? Tem coisas que saem na revista, artigos que saem na revista espírita, nas revistas científicas, que são, pô, extremamente importantes, né? As pessoas realmente levam muito a sério, né? Agora, eu não sei exatamente, não sei
como que está, em que pé está, se as revistas espíritas também têm artigos científicos, tem artigos questionadores, revolucionários, dialéticos. Eu não faço ideia, cara. Eu teria que ler para a gente poder fazer. Mas a gente começou a criar, né, depois dessas revistas de sensacionalistas, velho. Eu não vou nem citar aqui, não vai que a gente toma um bloco, alguma coisa assim, né? Mas algumas revistas muito sensacionalistas que trazem muito, enfim, que realmente mudou a nossa visão em relação ao que é uma revista, né? Que é aquele espaço de você publicar um artigo, publicar um negócio que possa fazer as pessoas pensarem acerca e não tendenciar pessoas, né? Acho que a gente tem que voltar às nossas raízes de revistas. É isso. Queria agradecer a todos aí. A gente vai fazer a nossa oração final. Queria perguntar aos nossos amigos que estão aqui conosco se alguém gostaria de fazer a nossa oração. Eu posso fazer. Muito obrigado, Bruno. Senhor, Deus, nosso Pai, nossa Mãe, Criador de cada um de nós e de tudo que nós conhecemos e de tudo que também não conhecemos. Muito obrigado por mais esse dia, por cada oportunidade que nós tivemos hoje, oportunidade de acordar, de abrir os olhos, podermos enxergar, de conseguirmos levantar da nossa cama, de termos a disposição para estarmos aqui estudando um pouco mais sobre a sua doutrina, Senhor. Sabemos que nos propomos a estudar um livro sobre a arte, mas sabemos que todos os conhecimentos aqui acabam transcendendo, sejam nas conversas que nós temos, nas exposições das ideias, seja nas palavras dos próprios espíritos, porque é impossível separar as coisas e cada dia mais nós aprendemos coisas novas aqui, Senhor. Aprendemos coisas que são extremamente importantes para o nosso crescimento, não só como artistas espíritas, não só como artistas, mas como pessoas, nosso crescimento como seres humanos, nosso crescimento como espíritos imortais, que estamos buscando nos melhorar a cada dia. Que nós possamos refletir e meditar um pouco sobre as palavras que nos foram apresentadas, sobre as ideias que foram discutidas, e que nós possamos tentar aplicar cada um desses conceitos nas nossas vidas. Que possamos tirar proveito de cada estudo, de cada palavra, de cada frase, que com certeza tem muito a dizer. Que nós possamos tentar, Senhor, sermos um pouco melhores pessoas com aqueles que convivem conosco, tentar observar as oportunidades que nós temos em cada dia, de colocar em prática não só o que vemos hoje, mas durante todo esse ciclo de estudos e durante todos os ciclos de estudos que já tivemos dessa doutrina ou de outras. Que todo o nosso conhecimento, Senhor, possa nos levar a sermos pessoas melhores. Nesse momento nós vibramos em especial, Senhor, pelas pessoas que passam por dificuldade, aquelas pessoas que sofrem, os nossos irmãos que vivem em locais de risco, em locais onde a guerra reina. Pedir também, Senhor, por aqueles que ainda estão com seus corações endurecidos, aqueles que fazem muitas pessoas sofrerem, aqueles que tomam algumas
algumas atitudes equivocadas e com isso acabam atrapalhando, machucando muitas outras pessoas. Possamos nos lembrar que nós muitas vezes somos essas pessoas com os nossos corações endurecidos, com as nossas falhas e que nós todos pecadores, de corações duros, possamos sentir a sua luz, porque a sua luz é capaz de transformar o mais endividado dos espíritos, é capaz de transformar em amor o ódio mais profundo, capaz de acalmar as feras mais ferozes, é capaz de limpar as nossas mais profundas mágoas, fechar todos os nossos ferimentos, que a gente possa nos permitir sentir essa luz, Senhor, e que nós possamos, cada dia, trabalhar para, quando de fato sentirmos essa luz, podermos tentar levá-la para todas as outras pessoas, Senhor. Muito obrigado por mais esse estudo. E se eu te pedir alguma coisa nessa prece que não for de sua vontade, por favor, que não se faça. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos pelo estudo, amigos, pessoas do YouTube. Um abraço, fiquem bem.